Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril. A Igreja, neste tempo da Páscoa, quer nos convidar sobre a importância de Cristo Jesus ressuscitado sobre o batismo como caminho de união sacramental com Cristo Jesus, vencedor do pecado e da morte. E o Evangelho que nós somos convidados a refletir é de São João, no capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite. Muitas vezes nós temos a tendência a, infelizmente, rotular, criar preconceitos, e quando falamos dos fariseus, dos mestres da lei, dos doutores, muitas vezes nós o acusamos, né, como aqueles que são culpados pela morte de Jesus, que são traidores, legalistas. Na história, sempre há aqueles que acusam esses grupos como aquelas pessoas ruins, mas não existe pessoas que sejam 100% ruins e 100% boas. Ao longo do seu caminho, todas as pessoas que você encontrar terão qualidades e defeitos. É assim com todo mundo. Sempre foi e sempre será assim. É claro, algumas pessoas têm um pouco mais de qualidades, talvez pela criação familiar, pelo testemunho familiar, pela experiência de fé, pelo caráter. Existem pessoas que têm um pouco mais de qualidades e existem pessoas que talvez por traumas, por más testemunhos, por um caráter distorcido, têm problemas negativos. Mas todos nós temos qualidades e defeitos. E havia então no grupo dos chefes dos fariseus, havia um homem bom, chamado Nicodemos, e ele foi ter com Jesus de noite, porque tinha medo de assumir publicamente sua fé. Porque, sendo mestre da lei, se ele fosse pego conversando com Jesus, provavelmente iria morrer, iria ser perseguido e expulso da comunidade. E ele então conversa com Jesus, e Jesus não se importa com isso, de ter uma amizade às escondidas, de ter uma amizade das noites, das madrugadas. Jesus acolhe a todos, na ocasião que cada um quer, no tempo de cada um, do jeito de cada um. E Jesus acolhe então a Nicodemos, e ele então Nicodemos questiona Jesus dizendo: "Sabemos, Rabi, querido mestre, que viestes da parte de Deus. E de fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes senão se não for da parte de Deus, a não ser que Deus esteja contigo." Então ele faz uma confissão de fé a partir dos sinais, dos milagres, de tudo aquilo que Jesus realiza pela palavra, pelo testemunho e pelo exemplo. Ele faz uma confissão de fé. E Jesus então interroga a ele dizendo: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus." Nascer do alto. O que significa nascer do alto? Jesus está se referindo ao sacramento do batismo, aquele que nasce do alto pela graça do sacramento, pela infusão do Espírito Santo. Nicodemos não entende e pergunta: mas como pode alguém que já é velho nascer de novo? Pode entrar porventura no ventre de sua mãe? Nicodemos não entende porque Jesus, ao falar do batismo, ele fala de forma simbólica. Nascer do alto, nascer de novo, significa receber a graça do sacramento. Significa passar pela água do batismo para renascer para a vida nova dos filhos de Deus. Nós somos criaturas, mas a partir do batismo nos tornamos filhos muito amados de Deus. E Jesus então diz a Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer,
e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então Jesus faz esta bonita profissão de fé, dizendo que o sacramento do batismo acompanha também o dom do Espírito Santo. A partir do batismo, nós nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. E um templo não pode estar sujo pelo pecado, mas deve ser limpo pelo sacramento do batismo e deve manter limpo pelo sacramento da confissão, que nos regenera, que nos faz voltar à nossa origem, quando fomos criados sem o pecado, quando fomos criados pela graça de Deus. E nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, ou seja, é necessário o batismo, é necessário ser de Cristo, praticar as obras de Cristo para entrarmos no seu reino. E termina Jesus dizendo: assim acontece com aquele que nasce do Espírito. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, mas sabemos que somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, te dando saúde e paz, para que você possa, vivendo o seu batismo com fé e devoção, viver sempre na paz, na alegria que vem do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.